Olá e bem-vindos! Eu sou Natalie MacDonald e você está assistindo ao Sydney Direct na Dukascope TV. A Austrália é uma grande mina, segundo meu convidado de hoje, Aaron Lynch da Options Express. O que acontece quando o maior cliente dessa mina, no caso a China, começa a mostrar sinais de uma forte desaceleração? Aaron Lynch, obrigada pela sua participação aqui na Dukascope TV. É um prazer, Natalie. Nós vamos conversar sobre a depreciação do yuan chinês e seu impacto no mercado de commodities. Nós já falamos bastante sobre a desaceleração da China nos últimos meses em relação ao mercado de commodities. A China é o maior importador de tudo. Qual é o tamanho do impacto no mercado? Nós estamos começando a ver um reposicionamento. Há alguns anos tivemos um superciclo. Você deve se lembrar do termo superciclo de commodities. As commodities se movimentam em grande escala. Nós tivemos muitos anos com níveis altos de crescimento. Nós estamos passando por um período de reequilíbrio. Eu destacaria, para analisar em que pé estamos no momento, a intervenção do governo chinês recente nos mercados de equity, a desvalorização do yuan. Eles estão tentando se estabelecer como um dos principais players dos mercados internacionais. Eles deram um passo atrás, mudaram sua postura e tentaram se tornar uma grande parte desse mercado. Voltaram a medidas mais protecionistas para impulsionar a exportação dos produtos domésticos. O ciclo é uma preocupação. Nós já vimos em qualquer boom de commodities da história que todos sempre alcançam o seu máximo em termos de produção. Todas as novas minas, todas as novas instalações de produção buscando produzir o máximo que podem. Novamente, é uma história de queda na demanda. O mesmo que vimos acontecer com o minério de ferro. Eu espero ver players deixando o mercado. Os grandes players, eles buscam uma participação no mercado. Em relação ao preço do petróleo, o preço na verdade é secundário em relação ao tamanho do pedaço do bolo, que é mais importante. Isso se aplica a muitos mercados de commodity. A China também está tentando impulsionar seus mercados domésticos. É uma tempestade perfeita, mas não é diferente do que já vimos acontecer antes na história. Não é nada novo, é apenas a versão 2015. O dólar australiano conseguiu se estabilizar, na medida que o yuan também se estabilizou. No entanto, nós vimos uma certa tendência de queda por causa das atas da reunião do Fed e a expectativa do aumento das taxas em setembro. Claramente, há mais espaço para o dólar australiano se desvalorizar. Qual é o impacto disso para os exportadores domésticos? Obviamente, há espaço para o dólar australiano cair. E eu concordo com você. É isso que deve acontecer. Infelizmente, nós falhamos em evoluir na última década, durante o superciclo de commodities. Nós ainda somos somente uma grande mina aqui na Austrália. Nós cavamos e vendemos nossas commodities para fora do país e as compramos de volta na forma de produtos finalizados. Nós gostaríamos de pensar que as pessoas veem nossa moeda de forma diferente, mas nossa moeda é uma moeda commodity. À medida que nosso mercado, ou nosso dólar, continua a cair, você espera que os produtores domésticos tenham uma estratégia de hedge. Certamente os grandes players têm. Os menores não conseguem ter tração ou não veem o valor de fazer hedging. Eles serão afetados pela queda do dólar australiano. Como eu disse, eles são a parte mais baixa da cadeia. Eles serão os mais afetados. Não há certeza se eles ainda estarão mais no mercado em 12 meses. Nós iremos ver, certamente, uma consolidação de ativos. Haverá compras de empresas, fusões, quando as empresas não conseguirem seguir em frente. Mas em relação ao dólar australiano se desvalorizar, é o caso de ter uma estratégia de hedging muito boa ou falir por causa dos movimentos futuros que devem acontecer. É verdade. Em relação a nossas commodities, o cobre está com uma perspectiva bem negativa no momento. E nós conversamos sobre o ouro anteriormente. Eu sei que você não gosta muito do ouro, mas ele está um pouco mais positivo no momento? Ele teve alguma melhora. Era de se esperar, dada a volatilidade
volatilidade e a atividade que temos observado por causa da intervenção da China e da situação da Grécia, era de se esperar um rally maior no mercado de metais preciosos. Mas o cobre está muito fraco. Em relação aos números de produção em 2016 e 2017, se nós conseguirmos manter a demanda como está no momento, é provavelmente aí que a elasticidade vai se apertar e vai segurar o piso. Tivemos alguns rallies. Houve um rally em janeiro desse ano em termos de preços do cobre, muito forte de uma perspectiva técnica, em todos os lugares. Mas ele se acabou rapidamente. Analisando a relação cobre-ouro, é de se esperar, na medida que o cobre continua a se desvalorizar, que o ouro deve se beneficiar disso. Mas eu acho que o ouro deve ser afetado por outros fatores. Eu conversei com um colega sobre o Fed e sobre o FONC. Eu ainda estou cauteloso em relação ao aumento de taxas. Eu acho que eles têm que fazê-lo. Eu acho que deve acontecer. Mas eu ainda os vejo encontrando motivos para não fazerem o aumento como já aconteceu antes. Só o tempo irá dizer. Haverá um aumento de taxas e isso terá um impacto sobre o dólar. E é aí que a segunda onda de preocupação em relação às commodities vai acontecer. Iniciaremos a onda com um excesso de oferta, redução da demanda, e aí veremos uma mudança nas bases de quarentena do dólar americano. E isso irá fazer com que os preços das commodities caiam. Nós vamos acompanhar o que eles irão fazer nas próximas semanas. Mas em relação aos preços do ouro, ele deve subir, mas não deve voltar a ser o ativo precioso que era há alguns anos, quando todos precisavam comprar ouro. Eu não acredito que isso vá voltar a acontecer. Você mencionou que os Estados Unidos, nós estamos vendo paralelamente essa desvalorização. Nós também temos novidade em relação aos preços do petróleo, quase totalmente separados da questão da China. Fale um pouco sobre os motores dessas mudanças. Isso deve continuar acontecendo no longo prazo? Como eu disse, as pessoas buscam participação no mercado. Há também a questão do acordo com o Irã. As commodities devem se preparar para um período de excesso de oferta, quem pode se manter por mais tempo. A China está buscando uma transição. E nós também estamos tentando passar para uma economia baseada em serviços mais que uma economia de consumo. Os sinais que recebemos recentemente são mistos em relação a isso. Mas eu acho que a China está mais fraca do que os números sugerem. O que estamos vendo agora é uma marcha ré, sem necessariamente causar um grande escândalo em relação ao que eles estão tentando fazer na China para impulsionar o crescimento e a demanda. Isso será o suficiente para recuperar a elasticidade, particularmente dos preços do petróleo cru. Eu acredito na tendência de alta das commodities. Estive bullish durante todo o ano, mas recentemente fiquei um pouco mais neutro. Uma das coisas que eu estou observando é o gás natural e sua relação com o petróleo cru. Há muitas insuficiências especulativas no mercado de gás natural. E se isso se inverter e eles tiverem que cobrir essas insuficiências, nós podemos ter um rally de gás natural e ele pode carregar o petróleo com ele. O petróleo está no momento tecnicamente posicionado em um lugar forte. Em termos técnicos, se ele não se recuperar, o restante desse ano deve ser fraco. Aaron, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. É sempre um prazer conversar com Aaron Lynch da Options Express. Nosso programa chegou ao fim, mas eu voltarei com mais entrevistas exclusivas diretamente do coração da região Ásia-Pacífico. Até mais!